Já temos a sala a encher. Bem-vindos aos participantes que já estão connosco. As nossas boas-vindas. Vamos esperar 5 minutos para que as pessoas tenham ocasião de entrar. Bem, Maria João, quer começar? Quero só dar as boas-vindas, professor, e eu depois arranco com o debate. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Quero saudar em primeiro lugar os nossos palestrantes, o Dr. Fernando Leite, o arquiteto Pedro Baganha e o engenheiro Tiago Braga, que acederam ao convite da Ordem dos Engenheiros, uma organização do nosso Colégio de Engenharia do Ambiente. Esta organização foi capitaneada e muito bem pela engenheira Maria João Teles, que é coordenadora do Colégio de Ambiente, e também suportada pela nossa excelente equipa de apoio que está connosco. Quero agradecer a presença dos muitos participantes que já estão connosco. Vamos ter realmente aqui um debate interessantíssimo, pelo tema e pelos palestrantes que quiseram estar connosco. O Dr. Fernando Leite representa uma grande instituição da área metropolitana do Porto. A Lipor é uma grande instituição e eu creio, não sei, Fernando Leite, eu creio que é talvez a primeira, é certamente o primeiro grande exemplo de associativismo municipal para a resolução de um grande problema de resíduos. Já lá vão muitos anos. Já vão quantos, Fernando Leite? 38. 38 anos. Portanto, é realmente uma grande instituição, não só a nível do Grande Porto, também é uma referência nacional e faz com que um grande problema quase que passe despercebido, e com certeza vamos ter a oportunidade de perceber das palavras do Dr. Fernando Leite não só aquilo que já existe, mas com certeza o muito que estará para acontecer, porque realmente a Lipor tem-nos habituado a ser pioneira, a entidade pioneira em muitas áreas a nível nacional. Temos também connosco o arquiteto Pedro Baganha, que tem a enorme responsabilidade de estar à frente do urbanismo na grande cidade do Porto. Acabou de liderar um processo extremamente complexo de alteração de um plano diretor, portanto, em que vai, no fundo, equacionar muito do que vai acontecer no Porto nos próximos tempos. Foi com certeza um exercício muito complexo e
o arquiteto Pedro Bainha com certeza vai partilhar connosco a experiência e vai também dar-nos conta das novidades, das grandes linhas desse plano. Dentro da lógica das cidades e da organização das cidades, da procura de cidades sustentáveis, a mobilidade é absolutamente essencial. Todos nós sabemos que não há solução adequada para a mobilidade apenas com transportes individuais, mesmo que sejam elétricos. Portanto, o transporte público é absolutamente essencial e a área metropolitana do Porto, ainda bem que tem um metro metropolitano, um projeto que já com alguns anos, mas é sempre um projeto em evolução, é sempre um work in progress, portanto, no sentido de termos uma linha cada vez mais extensa e mais, digamos, e com mais pontos de acesso, e também de acordo com a informação que temos, portanto, o Porto, o metro do Porto vai ter dos maiores investimentos a nível nacional, um valor que o AG Tiago Braga compartilhará connosco, mas é certamente impressionante, não só, portanto, à escala do Grande Porto, mas nacional. Este tema das cidades é um tema da maior atualidade, a maior parte das pessoas em Portugal e no mundo já vivem em cidades. Claro que tem que ver com o exemplo territorial, esse é um grande problema, mas de facto, a maior parte das pessoas concentram-se em cidades. A área metropolitana do Porto depende a área metropolitana do Porto formal ou, digamos, ou quase que informal, estamos a falar de, não sei, 2,5 milhões de habitantes, mais um bocadinho. Portanto, estamos a falar de um volume, de uma população muito grande e de uma das zonas mais, digamos, responsáveis por valor acrescentado em Portugal e, portanto, temos neste debate três personalidades que valem por si, portanto, são líderes de opinião, são respeitados por si, mas acrescentam a isso a responsabilidade institucional de representarem organizações muito, muito relevantes e é para nós, a Ordem dos Engenheiros, um orgulho tê-los connosco. Brincávamos há bocadinho que temos no painel temos um ilustre arquiteto, um ilustre economista e também ilustres engenheiros. Nós, em termos de engenharia, e da Ordem dos Engenheiros, somos totalmente pela pluridisciplinaridade. Já lá vai o tempo em que alguém conseguia fazer alguma coisa sozinho. Hoje trabalhamos em equipas com grande diversidade e só assim, de facto, é que conseguimos resolver o problema das pessoas, porque, no fundo, é isso que nos une aqui todos. Nós queremos resolver problemas das pessoas, uma lógica de respeito pelo ambiente, em que a circularidade, a economia circular, a sustentabilidade, num contexto de alterações climáticas que altera tudo isto, e também algo que também não podemos esquecer, até com esta pandemia, os problemas sociais que daí decorrem, das novas pobrezas, portanto, temos que integrar numa lógica de solidariedade. Bom, com certeza tudo isto será muito interessante e eu pedia à Maria João para tomar então a seu encargo a condução dos trabalhos. Agradeço a presença dos palestrantes, a presença de todos. Maria João. Muito obrigada, professor, pelas suas palavras. Excelentíssimos senhores, muito boa tarde a todos e obrigada também pela vossa participação e atenção. Realmente, nós trouxemos este tema porque consideramos um tema bastante importante. Isto porquê? Porque as cidades têm um papel fundamental na luta contra as alterações climáticas.
é importante referir que cerca de metade da humanidade, estamos a falar de 3,5 mil milhões de pessoas, vivem em cidades. E em 2030 estima-se que serão 5 mil milhões. Portanto, estamos a falar de algo muito significativo, ou seja, as cidades ocupam cerca de 3% do espaço da Terra, mas são responsáveis por cerca de 60% a 80% do consumo de energia e 75% das emissões de carbono. Portanto, trouxemos convidados muito especiais, conforme o professor Joaquim Poças Martins, nosso presidente, já apresentou, e que têm um papel ativo e relevante na reconversão da nossa cidade e na implementação do ODS 11 das Nações Unidas, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, que são cidades e comunidades sustentáveis. Portanto, dou portanto, também as boas-vindas quer ao Sr. Vereador do Urbanismo da Câmara Municipal de Porto, o arquiteto Pedro Paganha, ao Dr. Fernando Leite, CEO da Lipor, e ao Engenheiro Tiago Braga, Presidente do Metro do Porto. Portanto, a primeira pergunta é para o Sr. Vereador, seja bem-vindo. O Porto está muito ativo na melhoria da performance ambiental e social da cidade, na descarbonização da mesma, quer a nível de transportes, quer a nível de utilização de energia, quer a nível de circularidade, para ser neutro em carbono, que é um objetivo da cidade em 2050. O Plano Diretor Municipal foi recentemente aprovado. Para além das questões sociais e económicas, no eixo ambiental há uma aposta clara nos espaços verdes, na utilização do solo, na mobilidade, na eficiência energética. Portanto, nós perguntamos, como é que será o Porto daqui a 10 anos? Quais são os grandes projetos previstos para a nossa cidade? Muito boa tarde, muito obrigado. Começo naturalmente por cumprimentar o professor Poças Martins e a engenheira Maria João Montelas, nas vossas pessoas, agradecer o convite da Ordem dos Engenheiros, naturalmente também cumprimentar os meus amigos Dr. Fernando Leite e o engenheiro Tiago Braga. É um gosto estar neste painel. O professor Poças Martins falou há minutos de multidisciplinaridade, da pluridisciplinaridade da atuação pública, que hoje é requerida a todos os agentes que trabalham na coisa pública. Se há área em que essa profusão de conhecimentos e de competências é crítica e fundamental, é no planeamento territorial. Portanto, efetivamente, desenhar um plano diretor municipal é necessariamente conjugar um conjunto de interesses, de mundividências, de posicionamentos, às vezes compagináveis, outras vezes nem por isso. Enfim, o exercício de planeamento é mesmo isso, é, no fundo, a escolha das opções que se revelam mais válidas para o futuro para determinada comunidade. O PDM do Porto está muito alinhado, o PDM que acabou de ser aprovado, foi aprovado no dia 31 de maio, pela Assembleia Municipal, ainda não está em vigor, ainda não está publicado, mas está neste momento nesse processo. Mas dizia eu que tem na sua gente, como princípio basilar, precisamente o conceito de sustentabilidade, que é um conceito que nós sabemos contentor, um conceito que dentro dele alberga um conjunto de entendimentos, de interesses, mas desde logo relacionados com a esfera ambiental, naturalmente, mas não só. Quando falamos de sustentabilidade, estamos a falar também de economia, estamos naturalmente também a falar da sustentabilidade social. Portanto, este grande chão, chamado sustentabilidade, muito alinhado, aliás, com uma determinada prática política de cidade, que temos tentado implementar na cidade do Porto, foi a pedra de toque, foi o ponto de partida e de chegada que norteou os trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal. Quando falamos, portanto, de sustentabilidade aplicada ao futuro Plano Diretor Municipal, eu vou começar por falar de todas as matérias que não as ambientais e vou rematar na matéria ambiental, porque essa é aquela que normalmente as pessoas associam ao conceito de sustentabilidade. Mas sustentabilidade não é mais nada, são, enfim, já é muito, e é muitíssimo, uma utilização racional, consciente e responsável dos recursos que estão à disposição de uma determinada comunidade em determinada altura. No fundo, é não deixar para o futuro a fatura dos problemas que queremos resolver no presente. E esta noção de sustentabilidade aplica-se, por exemplo, às questões da sustentabilidade social. Quando nós falamos de sustentabilidade social, estamos a falar de coesão no território, estamos a falar naturalmente de uma outra matéria que é conexa, que diz respeito à sustentabilidade económica dos territórios, à existência de emprego que permita
uma vida digna e uma emancipação das populações em determinado território, e, portanto, digamos que o Plano Diretor Municipal tenta abordar estas matérias com várias ferramentas, que eu não vou ter tempo para descrever todas, mas é importante ficarem com a noção de que esta noção da sustentabilidade ambiental, económica e social levaram ao desenho de um conjunto de ferramentas de promoção da economia da cidade, de promoção do papel da cidade a nível metropolitano, regional, nacional e também internacional, de captação de investimento, de tentativa de mitigação das assimetrias territoriais que nós temos no concelho do Porto, que é um concelho pequeno, tem menos de 42 km², mas é um conceito muito diverso nas suas populações, nos seus ambientes e nas suas condições de vida. Portanto, tudo isto é sustentabilidade. Naturalmente que neste fórum o foco será, porventura, a componente ambiental desse tal grande paradigma, desse tal grande desígnio que é a sustentabilidade. E é precisamente nesse aspecto que o novo Plano Diretor Municipal, o Plano Diretor Municipal de 2021, introduz a maior das novidades ao nível do planeamento territorial da cidade. O plano que acabamos de aprovar é um plano que vem na esteira de 2006, portanto é um plano mais de continuidade do que de rupturas, de evolução da continuidade, de correção das opções que se revelaram menos válidas, mas também de introdução de novidades absolutas no planeamento territorial da cidade e, porventura, a maior novidade é mesmo a sua estrutura ecológica municipal. O esqueleto da cidade, o esqueleto do modelo territorial que plasmamos no Plano Diretor Municipal é mesmo a sua futura estrutura ecológica municipal, que se corporiza numa peça chamada Carta da Estrutura Ecológica Municipal, que pela primeira vez faz parte da Carta de Ordenamento do Território. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que até agora, até à data, existia uma Carta da Estrutura Ecológica Municipal, mas era um elemento que acompanhava o plano, portanto, se nós quisermos, era um conjunto de boas intenções. Hoje, com o plano acabado de aprovar, a estrutura ecológica municipal passa a ser uma componente vinculativa e que determina condições específicas para a edificabilidade, seja ao nível, por exemplo, da impermeabilização do solo, seja ao nível da possibilidade de construção de cabos ou não, e até que profundidade. Tudo isto relacionado com uma das características fundamentais dessa estrutura ecológica municipal, que é a sua estrutura azul. A estrutura ecológica municipal tem duas cores, a cor verde e a cor azul. O esqueleto desta estrutura ecológica municipal é a rede hidrográfica de escoamento natural do território, corporizada por um conjunto de linhas de água, ribeiros, rios ou mesmo só apenas linhas de água torrenciais, mas que no fundo é uma espécie de um esqueleto invisível que determina em larga medida as características do território urbano do município do Porto, que é um município rico em água em meio urbano, e eu não estou a reportar-me apenas ao Oceano Atlântico e ao Rio Douro, naturalmente. A estrutura hidrográfica do território é muito rica, é muito densa. Infelizmente, 75% das ribeiras do Porto ainda estão encanadas, ainda estão escondidas. Apesar de tudo, 25% já foram postas a céu aberto. Ora bem, a estrutura ecológica municipal que aprovamos sustenta-se nesta utilização da água urbana, neste conceito da cidade esponja, da cidade resiliente às alterações climáticas, que está preparada ou que se está a preparar para o inexorável efeito dos extremos climáticos que se aproximam. Dizia eu que, a reboque deste tema da água urbana, nós temos uma política, ou propomos uma política de duplicação das áreas verdes públicas disponíveis na cidade do Porto, por comparação com as que temos hoje. Portanto, a primeira resposta que eu daria à pergunta que me fez, como é que nós queremos que o Porto seja daqui a 10 anos, é um Porto claramente mais verde e um Porto claramente mais azul. Estas duas componentes fundamentais da estrutura ecológica municipal, as áreas verdes de uso público, mas não só, também há um acervo interessante, muito interessante e fundamental para esta estrutura ecológica municipal, que diz respeito a áreas verdes que não são propriedade pública, mas que de certa forma também são um valor urbano que se pretende defender, mas muito também relacionado com esta estrutura azul, eu fui chamado há muito pouco tempo, este tema da água urbana, fui chamado a atenção por às vezes nós precisamos que alguém venha de fora para nos mostrar evidências acerca do nosso próprio meio físico. Há uma professora do MIT que está neste momento, é professora convidada,
da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto fez uma unidade curricular apenas sobre a água em meio urbano, usando como caso de referência a cidade do Porto. Porque ela diz, e tem razão, que nós temos uma riqueza escondida, que é isto. Temos muita água no nosso território. Nós não a valorizamos, porque ela é muita, só que quem não vive em circunstâncias semelhantes verifica com inveja até, enfim, cobiça-nos esta riqueza escondida e que nós até agora não estamos a aproveitar todo o seu potencial, toda a sua dimensão possível. Portanto, eu diria que, assim, num resumo muito resumido, a estrutura ecológica municipal o que defende é isso, é a densificação das áreas verdes, a sua conectividade através da arborização, do plano específico de arborização que está agora a iniciar, dos principais espaços canais da cidade, permite a continuidades ecológicas entre estas bolsas verdes, muito associadas à tal rede hidrográfica como elemento de valorização do ambiente urbano e destes espaços vitais da comunidade. Naturalmente, que quando se fala na preocupação da sustentabilidade do território, ela não se esgota na sua estrutura ecológica municipal, porque, como eu referi, a mobilidade, e o Tiago Braga certamente falará sobre esta matéria, a mobilidade é peça fundamental numa estratégia de sustentabilidade do território, mas paradoxalmente também, ou talvez não, uma certa densificação da construção dentro do território urbano, um certo infilling, que também não é um paradoxo, pode parecer um posicionamento também de sustentabilidade ambiental. Porque quanto mais nós contivermos o crescimento dos perímetros urbanos, melhor os territórios urbanos funcionam e mais responsáveis estamos a ser para o meio ambiente. Naturalmente, que o município do Porto, correspondendo, no fundo, à parte central de uma cidade larga, muito mais vasta, que diz respeito à cidade do Porto, mas naturalmente também a Matosinhos, a Maia, a Gondomar e a Vila Nova de Gaia, este núcleo central é todo ele muito construído, mas pretende também densificar quanto mais as pessoas viverem próximas umas das outras e quanto mais as pessoas viverem próximas dos sítios onde trabalham, menor os fluxos de mobilidade são necessários e, portanto, essa também é uma aposta clara de uma certa noção de sustentabilidade do território. Finalmente dizer que ao nível da mobilidade, naturalmente a nossa aposta vai para a intermodalidade, naturalmente o Tiago Braga falará com natural paixão e interesse específico sobre o meio ferroviário ligeiro, mas o sistema de mobilidade não se esgota aí naturalmente. Nós temos a ferrovia pesada, a ferrovia ligeira, a ferrovia ultraligeira e a rodovia e os modos suaves naturalmente. E, portanto, esta aposta para um sistema de mobilidade racional, tendo em consideração a estrutura urbana da cidade do Porto, como ela tem que necessariamente passar pela intermodalidade, como uma aposta específica na transferência modal entre os diversos modos de transporte. Eu vou-me calar, porque senão eu monopolizo a conversa só a falar do PDM. Terei certamente oportunidade de falar de outros projetos, porque apesar de naturalmente eu estar bastante empolgado com um trabalho que demorou 6 anos e que mobilizou mais de uma centena de pessoas, nós não tivemos à espera de ter um plano de gestão municipal para colocar em prática uma determinada política de cidade baseada como prioridade política. Nós apresentámos há 4 anos à cidade com um programa político que tinha no seu cerne esta noção da sustentabilidade, encarada de modo lato, incluindo também, repito, a componente económica desse conceito. Desculpa para interromper. E já agora, depois, se pudesse fixar melhor a sua câmara, porque momentos quando, digamos, fala com mais empolgação, ela treme, não é? parece estar a haver um terremoto no Porto. Então, obrigado. Deus nos livre. Exatamente. Pegando agora no tema da mobilidade, pegando agora nestas últimas palavras do arquiteto Pedro Baganha e dirigindo-me agora ao engenheiro Tiago Braga, dada a importância da utilização dos transportes públicos para a descarbonização, engenheiro Tiago Braga, as pessoas depois do desconfinamento voltaram a andar de metro. Como é que andam os índices de utilização? Até que ponto o Covid afetou negativamente a mobilidade sustentável e o controle de emissão de gases poluentes emitidos pelos transportes? Muito boa tarde a todos. Cumprimentar naturalmente o professor Joaquim Poças Martins, a Maria João Teles, colega,
sinto-me entre colegas, o Fernando Leite e o Pedro Braganha, e eu não sou pessoa de fugir a provocações. Só para começar a conversa direi sempre que o metro do Porto é o melhor modo de transporte da cidade, não podia deixar de dizer. É evidente que eu estou a brincar, porque é importante, digamos, a intermodalidade e o sucesso deste grande desafio que todos temos pela frente de descarbonização, a meta de 40% relativamente aos transportes até 2030 e a neutralidade carbónica em 2050, só se consegue se atuarmos todos alinhados uns com os outros. E curiosamente, há pouco o Pedro Braganha estava a falar da questão do refilling e da densificação urbana, curiosamente, ou talvez não, e não é curiosamente, é que de facto corresponde ao primeiro elemento da estratégia de descarbonização, é precisamente evitar a utilização do transporte individual. Esse é o primeiro elemento. Evitar, melhorar, e quando falamos de melhorar, falamos da mudança, digamos, para outros paradigmas do ponto de vista da utilização de fontes de energia. E por último, a questão do mudar, e é sobre essa que se calhar valeria a pena refletirmos um bocadinho, até na sequência da pergunta que a Maria João me fez. De facto, aquilo que nós vamos analisando, apesar de neste momento, ontem mesmo, alcançamos o maior número de validações desde que o processo, digamos, de Covid se iniciou em Portugal, desde o dia 13 de março, ontem atingimos um número de validações acima das 160 mil validações. Aquilo que nós verificamos, e esse é um fenómeno que é um fenómeno particularmente apenas nacional, nós estamos em contactos próximos com todas as nossas congêneres, e na Península Ibérica, por exemplo, no seio da Alamija, aquilo que nós verificamos é que parece que há um teto imaginário relativamente àquilo que é a retoma da procura no transporte público, e o que verificamos é que efetivamente há aqui um efeito que ainda não está totalmente quantificado, há uma perda residual provocada pelo Covid. Não importa muito nós percebermos qual é a origem, digamos, dessa perda, se essa perda, há uma perda que de facto nesta altura se verifica porque continua a haver um conjunto de pessoas que estão a trabalhar num contexto de teletrabalho, e esse também é uma forma positiva de nós evitarmos as emissões pela utilização do transporte individual. Como sabemos, há pouco a Maria João falava nas percentagens dos 75% de emissões de CO2 que são emitidas a partir das cidades. Quero lembrar que 25% das emissões antropogénicas elas resultam da utilização do setor dos transportes, sendo que uma parte significativa desses 25%, mais de 60%, corresponde efetivamente àquilo que é a utilização do automóvel, portanto do transporte individual, e que, continuando a falar de números, na área metropolitana do Porto, e de acordo com os últimos números do Inquérito de Mobilidade de 2017, portanto que foi publicado em 2018, nós temos ainda uma intensidade de utilização de transporte público que não ultrapassa muito os 30%, ou seja, há aqui um caminho muito significativo que é importante percorrer. Mas voltando à questão do Covid e digamos, do impacto na utilização de transporte público, o que nós verificamos, há fatores que são fatores naturalmente decorrentes do próprio contexto de pandemia, o confinamento, tudo isso originou uma perda, mas há também fatores aqui sociais. Aquilo que nós verificamos é que de alguma forma houve uma estratificação, quase de alguma forma só quem de facto não tinha alternativa à utilização de transporte público é que continuou a utilizar transporte público, porque bem ou mal foi criada uma narrativa em termos do transporte público, que o transporte público era um foco potencial de grande contaminação, de contágio de Covid. Eu quero dizer que todos os estudos científicos que foram conduzidos em termos mundiais provam exatamente o contrário. Não foi encontrado, ou os clusters que foram encontrados relativamente ao transporte público como fontes de propagação do Covid são absolutamente residuais. E isto, entanto, é verdade no Japão, onde foram feitos estudos
como na América do Sul, onde foram feitos estudos, e na Europa, como foram feitos estudos. Portanto, não há de facto, vale a pena às páginas tantas nós refletirmos um bocadinho sobre a área disponível e a área útil que um cidadão, quando utiliza o transporte público, quando utiliza o metro do Porto, que é um veículo com 35 metros de comprimento, com 2,5 metros de largura e 3 metros de altura, tem, comparativamente com um carro que tem uma área disponível muito menor e, inclusivamente, aquilo que se assistiu, e eu tenho que dizer com muita pena minha, até responsáveis de alguns setores, a apelar à utilização, num regime até muitas vezes car sharing, dos veículos particulares. Portanto, isto não há, do ponto de vista até da saúde pública, não há um erro maior que este, porque a área disponível com certeza é melhor. Como é que nós conseguimos combater isto? A ver, nós, em termos de estratégia e percebendo a importância do setor da mobilidade de transporte, eu prefiro chamar mobilidade, para a persecução dos objetivos ambientais, foram desenvolvidos um conjunto de instrumentos ou de ações que valorizaram, do meu ponto de vista, como nunca, esta questão da mobilidade e, muito concretamente, o transporte coletivo. Não o transporte público, mas o transporte coletivo. Desde logo, e se nós olharmos para a mobilidade como um produto e percebemos aquilo que é o marketing mix do produto, com todos aqueles 5 elementos que vão desde os processos, as pessoas, digamos, o próprio posicionamento e um fator fundamental, a questão do preço, o PART, em determinada altura, em 2019, veio aqui, digamos, dar um incentivo muito significativo, digamos, à procura para o transporte público. No caso do metro do Porto, até abril de 2019 crescia a um ritmo de 5%, que era um ritmo que se vinha verificando nos últimos anos de crescimento. O metro do Porto, desde a sua origem, sempre cresceu, com exceção, digamos, de 2020, é um outlier, claramente. E houve aí um impulso muito grande, passámos de 5% para 15%, portanto, este instrumento de facto foi muito eficaz, mas aquilo que nós verificamos hoje, depois do Covid, é que nós temos que encontrar formas diferenciadas de fazer, digamos, de garantir esta condição da atratividade, até por força daquilo que eu dizia há pouco, daquela abordagem quase classista relativamente à utilização do transporte coletivo. E se nós já utilizamos, do ponto de vista da análise de um produto, a abordagem sobre o preço, pois não nos restam muitas outras opções que senão atuar com intensidade sobre a questão da oferta. A oferta, ela, do ponto de vista do transporte público, só se faz de uma forma, garantindo melhores veículos, melhor material circulante. Isto é verdade para o transporte rodoviário, como é verdade para o transporte ferroviário, seja ligeiro, seja pesado, seja como for. Ou seja, nós só conseguindo os recursos financeiros para aumentar a capacidade operacional é que nós aumentamos a oferta, e por isso, até para o Pedro não dizer que eu só falo do metro, houve um investimento muito significativo e a renovação de 70% da frota da STCP, onde hoje apresenta dos números, em termos mundiais, mais significativos do ponto de vista da utilização de gás natural, e isso tem um efeito muito positivo do ponto de vista das emissões de CO2, e no caso do metro do Porto, porque nós precisamos de estruturas, o Pedro há pouco falava da cidade azul e verde, eu quero que a cidade seja azul, verde e que apresente lá assim umas linhas, a cor de rosa, a amarelo, que são as linhas as cores da linha do metro, com uns pontinhos amarelos que são as nossas viaturas. Portanto, isso só se consegue fazer com, digamos, o aumento da rede. Ou seja, nós, a partir de uma base, que é uma base muito interessante para um sistema de metro ligeiro, com cerca de 70 km, e de facto não está associado propriamente à questão do Covid, porque, e essa é uma reflexão que o país tem que fazer não só a propósito do Covid. É evidente que agora a questão do Covid e do programa de recuperação e de resiliência e do próximo quadro financeiro plurianual, essa questão voltou a ganhar
ganhar dimensão pública, mas é importante fazermos uma reflexão sobre os ciclos de gestão associados a estes grandes investimentos, que são muito longos, e como são muito longos, estão sujeitos a um conjunto muito significativo de vicissitudes, mas o que é certo é que, coincidindo com esta questão do Covid, em 2017, muito na lógica do investimento na mobilidade como um instrumento fundamental para a prossecução das metas de descarbonização do país, tinham sido já decididas, digamos, a segunda fase de expansão do metro do Porto, com duas novas linhas, a expansão da linha amarela de Santo Ovídio a Vila d'Este e o arranque de uma circular na cidade do Porto, que um dia ligará a estação de São Bento a Campanhã, sendo que o que está neste momento até em construção é o primeiro trecho desta linha circular entre a Casa da Música e Liberdade. Portanto, a resposta é verdade, e agora resumindo, é verdade que há um efeito provocado pelo Covid, a perda residual nós ainda não conseguimos de facto avaliar, porque há alterações de padrão de mobilidade que entretanto se verificaram. O número, a venda de carros em segunda mão com muitos quilómetros aumentou muito, que significa que para fugir à tal ameaça que foi propalada do transporte público, houve muitos utilizadores que fizeram de facto essa migração. Há uma ameaça que do ponto de vista do transporte público pode não ser totalmente verdade para a questão da descarbonização, que é a alteração dos modelos de organização de trabalho com o teletrabalho, que ela também se vai verificar, mas nós só conseguimos, digamos, ultrapassar essas ameaças continuando e apostando cada vez mais, digamos, na intensificação da oferta. E essa oferta ela é representável por novas linhas, novo material circulante, seja Metro do Porto, seja STCP, sejam operadores privados, ou os outros modos chamados suaves, quer as bicicletas, as trotinetes, porque tudo isso, digamos, representa a estrutura de mobilidade que se pretende para uma cidade, digamos, sustentável. E ficava por aqui, que senão... Sim, e gostaria também de referir que o engenheiro Tiago Braga, muitos dos nossos participantes são também engenheiros do ambiente, e o engenheiro Tiago Braga, que é presidente do Metro Porto, é um engenheiro do ambiente, portanto acho que isso já diz muita coisa no bom caminho que o metro está. Mas sente que se tem promovido modos suaves de transporte, como as caminhadas, o uso de bicicleta dentro da cidade, e se tem desencorajado. Pronto, já sabemos que o Covid, como referiu, houve ali alguma turbulência neste sentido, mas tentando subtrair este efeito do Covid nesta pergunta, sendo que se tem desencorajado o uso de viatura própria, com um impacto no uso de transportes públicos, temos melhorado também a atratividade nos nossos serviços de transporte coletivo? São várias questões. Essa resposta demorará seguramente mais de 9 minutos. Eu podia ser polémico, claro, até por interesse do Metro do Porto, e dizer, não, nunca se desencorajou, é preciso desencorajar muito mais, taxar tudo e mais alguma coisa para obrigar as pessoas a utilizarem transporte público. Eu não me acredito muito no sucesso dessas ações de força. Há aqui um processo que tem que ser claro, é um processo geracional. O parto que veio demonstrar claramente é que há uma predisposição quando se discutia o parto, não é pelo preço que as pessoas vão mudar, e depois verificou-se que de facto as pessoas mudam. É preciso dar esse impulso para a utilização, e a utilização para esse impulso depende muito das condições de conforto, de fiabilidade, de capacidade de prestar um serviço de acordo com aquilo que são as expectativas dos cidadãos. E julgo que estão a ser dados esses passos, e esses passos já se tinham ainda antes. Repare, todo o modelo de governação do setor dos transportes, mobilidade urbana, foi alterado, e foi alterado durante muitos anos. Ele era gerido, a mobilidade na área metropolitana do Porto era gerida a partir de, digamos,
Lisboa, e isto não é aquela discussão paroquial quase de Porto, Lisboa, não é nada disso. A questão aqui é claramente se há setor onde faz sentido a concretização do princípio da subsidiariedade, é este da mobilidade, porque são os territórios, quer dizer, não faz sentido eu desenvolver uma linha de metro sem estar articulado com o Pedro Baganha, não faz sentido, isto tem que ser, e não faz sentido eu desenvolver uma linha de metro sem estar articulado com o Pedro Baganha, por sua vez tem que estar articulado com o responsável da variação da Câmara de Gaia, da Câmara de Matosinhos, da Câmara de Gondomar, porque não se faz mobilidade a uma lógica municipal. A mobilidade faz sempre numa lógica supramunicipal. Mas esse é um aspecto absolutamente fundamental. A questão da partilha com os outros modos, nós, quando desenhamos o desenho de uma infraestrutura desta dimensão, como uma infraestrutura que só tem o nome ligeiro, é só no nome, de facto, porque do ponto de vista da dimensão da estrutura civil, das estruturas eletromecânicas, das estruturas eletrónicas, das estruturas, de todo tipo de infraestruturas, nós somos uma infraestrutura ferroviária pesada. Não diferimos muito daquilo que é as estruturas ferroviárias pesadas. Os ângulos de curvatura são 200 metros, as inclinações das pendentes dos túneis ferroviários são 7%, portanto, somos muito parecidos com a ferrovia, portanto, só somos ligeiros no nome. Mas quando se desenha no território uma linha, nós procuramos, um dos aspectos fundamentais é perceber os pontos de amarração. Porque claramente, se nós olharmos por exemplo, para a linha rosa, e houve uma discussão, sem fugir a discussões, e o Pedro sabe bem aquilo que nós partilhamos muito, a necessidade de termos aqui a capacidade pedagógica de explicar as questões todas até ao limite. A ver, muita gente dizia, não faz sentido haver uma linha de metro no centro do Porto. E eu digo assim, não, faz sentido a partir do momento em que nós temos um nível de serviços rodoviário, por exemplo, na cordoaria, de 1800 autocarros dia. Ou seja, se nós queremos espaço para as pessoas, temos que tirar lá os... podemos transformar os veículos que são a combustão em veículos elétricos, mas eles ocupam na mesma os 12 metros de comprimento, que é o comprimento de um veículo standard, com os 2,5 metros de largura. Portanto, continuam a ocupar o espaço e continuam a ser 1800. Depois, não faz sentido termos uma estação, por exemplo, na zona da Galiza. Faz sentido por uma razão muito simples, porque a ligação aos restantes modos é um elemento fundamental de alimentação de um modo que não é melhor nem pior, é um modo que garante uma capacidade de resposta com maior intensidade. É só isso que nos diferencia. É isso e o facto de estarmos num contexto segregado, porque um veículo, a velocidade máxima de um autocarro até excede a velocidade máxima de um veículo metro. A diferença da velocidade média comercial decorre apenas do facto de nós estamos num contexto segregado e um autocarro não. E ter uma capacidade limitada de 90 lugares num standard ou de 130 um articulado, e nós temos em cada veículo uma capacidade em veículos duplos muito próximo dos 480 lugares. Portanto, quando se desenha a articulação com os restantes modos é absolutamente fundamental, e nós, a localização, quer das linhas, quer das próprias estações, tem que estar intimamente relacionado com os outros modos, não só os modos pesados, mas também os modos suaves, os modos ligeiros. E é por isso que, por exemplo, nós, no plano de estabilização económico-social, no PES, onde fomos contemplados com um valor, apesar de tudo significativo, de investimento rápido, uma das medidas que nós temos prevista é a instalação de bicicletários nas nossas instalações. Não estamos a falar de bicicletários em que abertos, aquele bicicletário mais comum. Estamos a falar de estruturas fechadas que garantam segurança, que garantam comodidade aos utilizadores, precisamente para dar, digamos, este impulso à intermodalidade. Portanto, para nós é fundamental
o Pedro fez a provocação do metro, mas de facto qualquer agente que hoje trabalhe no setor da mobilidade tem bem consciente que a mobilidade se faz a várias velocidades, com vários modos, incluindo um que valeria a pena um dia também refletirmos sobre ele na perspectiva multimunicipal, que tem a ver com os parques de estacionamento. O parque de estacionamento é um elemento fundamental como dissuasão e como elemento de atratividade também à mudança modal, porque nós conseguimos alimentar e fazer que no espaço eles se complementem parques de estacionamento e, digamos, estações de metro, teremos, digamos, mais facilmente o processo de mudança modal. Portanto, deve haver também, eu costumo dizer que os parques de estacionamento deviam ter uma lógica inversamente proporcional àquilo que é a abordagem do andante. Ou seja, quanto mais central, mais caro, quanto mais excêntrico, mais barato, precisamente para fazer o rebatimento o mais excentricamente às cidades, para permitir que os núcleos centrais das áreas metropolitanas fiquem cada vez mais livres para as pessoas. Muito bem, vamos agora tocar no tema da circularidade e neste aspecto a LIPOR é uma inspiração, Dr. Fernando Leite. Vejam-se as iniciativas como o Centro de Valorização Orgânica de Biorresíduos, a Horta da Formiga com o Centro de Demonstração de Compostagem Caseira, os ecocentros, o Parque Aventura, os Centros de Biogás e a Central de Valorização Energética. Portanto, este conceito de economia circular é de mesmo muita importância numa perspectiva regenerativa, pois transformam-se resíduos em recursos, mas ainda falta fazer bastante para reorganizarmos o nosso sistema económico para um paradigma mais sustentável. Quais são, na sua perspectiva, as limitações e os desafios que enfrentamos? Não estamos a ouvir, Dr. Fernando Leite. Obrigada. Peço imensa desculpa, porque desliguei para não haver ruídos. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Cumprimentos para os colegas do painel, o Tiago Borges e o Pedro Baganha, e também para o professor Francisco Martins e para a Maria João. E, portanto, eu diria que sairemos agora das áreas sexy e passaremos para uma área que talvez não seja tão sexy quanto isso, porque falando de resíduos, normalmente ninguém pretende ou ninguém procura entender o potencial que existe naquilo que é o resíduo que todos nós produzimos aqui na região. Eu diria que a grande vantagem que a região do Grande Porto tem é ter entendido há 38 anos que poderia ter uma entidade, uma empresa 100% de capital municipal que pudesse corporizar em si aquilo que eram as estratégias e as políticas aos mais diversos níveis dos diferentes municípios, e desde municípios pequenos, de pequena densidade populacional e até territorial, como é o caso de Espinho, como grandes metrópoles, como é o caso da cidade. E essa vantagem de termos esta vertente intermunicipal leva-nos a olhar muito para aquilo que são o desenvolvimento das políticas dos municípios para depois construirmos a nossa própria estratégia relativamente a este ente, que é um ente ao mesmo tempo, volto a dizer, não sexy, mas que tem um valor muito grande. E eu diria que nós entendemos o valor do resíduo quando já nos nossos debates internos nos anos 2000 pensávamos no resíduo como um recurso, ou seja, o resíduo tem uma multiplicidade de componentes que podem ser muito úteis e serão muito úteis em diversas ações, quer sejam locais, quer sejam nacionais, e a última grande iniciativa que pode ser é em toda a política de reindustrialização do país, o resíduo o resíduo como recurso tem um papel muito importante, porque efetivamente o nosso país é um país pobre de matérias-primas, nós não temos matérias-primas, não temos petróleo, não temos gás natural, não temos minérios, portanto nós temos que ter matérias-primas provavelmente que procedam de outras origens. E nos resíduos nós temos uma multiplicidade enorme de matérias-primas que vão desde a área dos plásticos aos papéis e cartões,
à matéria orgânica, como referiu, até à possibilidade de transformar estes resíduos em algo que cria valor. Eu começava por dar um número que me parece muito importante para vermos aquilo que é o valor de uma estratégia bem-sucedida no domínio, uma estratégia intermunicipal, e muitas vezes critica-se um pouco aquilo que é a gestão pública, a gestão que é feita pelos autarcas, e para nós vermos, a Alipor fechou o seu exercício do ano 2020, um ano muito difícil, mas com um volume de negócios que ascendeu a cerca de 48 milhões de euros. Portanto, não é olhando para esta matéria-prima, que é o recurso como lixo, que nós poderíamos ter um valor de faturação global de venda de produtos e serviços na ordem dos 48 milhões de euros e temos planos de investimento que, não tendo a expressão que tem, obviamente, os planos de investimento do metro, têm também uma importância muito grande. Mas há aqui aspectos bastante interessantes que, por vezes, também são desconhecidos do grande público. Eu diria que, fazendo um pouco o balanço da atividade das nossas atividades nos últimos 3 anos, por exemplo, a Alipor, além de produzir toda a eletricidade que precisa para todas as suas unidades fabris, e são 3 importantes unidades fabris, 2 localizadas em Baguinho do Monte e outra localizada na Maia, próximo do aeroporto. Portanto, em 3 anos, a Alipor conseguiu produzir à volta de 500 megawatts-hora de energia elétrica, da qual apenas autoconsumiu, apenas utilizou para as suas necessidades cerca de à volta de 200 megawatts-hora de energia. Ou seja, tudo o resto foi exportado. Ou seja, somos autossuficientes em termos de produção elétrica e ainda conseguimos pôr na rede elétrica nacional quase 1% daquilo que é a eletricidade que o país produz para fornecer aos utilizadores finais. Entretanto, e respondendo àquilo que a Maria João pergunta, eu diria, há muito para fazer neste domínio. E porquê? Porque uma política de gestão de resíduos não pode ser dissociada, por exemplo, de uma política, como também hoje foi falado, de sustentabilidade global, uma política, por exemplo, que implique também aquilo que é a nossa parte de emissões de gases de efeito de estufa. Temos que ter estratégias que digam o que é que nós estamos a fazer para diminuir a produção de gases de efeito de estufa. E a Alipor, desde 2010, tem uma estratégia, ainda hoje de manhã, o Sr. Vice-Presidente da Câmara do Porto, num webinar, teve a oportunidade de o dizer. A Alipor tinha 3 grandes objetivos de diminuir as suas emissões de gases de efeito de estufa, que eram muito importantes. Numa base de 2006, nós comprometemos com o crescendo da nossa atividade, de qualquer maneira, a diminuir 12% das nossas emissões em 2012, 16% em 2016 e 20% em 2020. E, portanto, cumprimos as 3 metas, superamos as 3 metas, implementando um conjunto de iniciativas e, essencialmente, fazendo uma gestão muito cuidadosa dos resíduos, que leva a que tudo o que pode ser reciclado e pode ser colocado à disponibilidade da indústria para se retransformar. Muito do nosso vidro vai para o Barbosa e Almeida, aqui muito próximo de nós, mas muito dos nossos produtos vão, por exemplo, o papel e cartão hoje vai para o País Basco, os resíduos elétricos e eletrónicos vão para outros países da Europa. Portanto, há um universo muito grande de produtos. Nós produzimos na região cerca de 500 mil toneladas de resíduos por ano e a pandemia não fez baixar a produção de resíduos, fez deslocalizar um pouco o tipo de resíduos que nós temos, portanto baixou obviamente o resíduo orgânico, a restauração parou, a hotelaria também teve uma quebra e portanto baixamos aquilo que é a produção de fertilizantes para a agricultura, mas a embalagem cresceu.
Portanto, tivemos na área da reciclagem uma componente que veio alimentar aquilo que foi a baixa, por exemplo, na área dos resíduos orgânicos. Ou seja, já não tínhamos sido muito tocados pela crise de 2009, 2011, também tivemos muito bons resultados. Em 2020 continuamos a ter esses bons resultados, fruto daquilo que eu digo, que é uma estratégia que tem a ver com algo que nos próximos tempos nós começaremos a falar e que já é muito entendido, e que é a empresa deixará de ser uma gestora de resíduos, iremos abandonando aquele papel de estarmos a preparar matérias-primas para que outras indústrias possam utilizá-las como matérias-primas de substituição das matérias-primas virgens. Cada vez são mais raras certas e determinadas matérias-primas para a fabricação de muitos dos utensílios que nós hoje temos. Um exemplo característico é toda a eletrónica hoje já tem parado muitas das empresas por falta de semicondutores e de outros componentes, porque vêm de países terceiros ou porque existem problemas no comércio desses materiais e, portanto, o grande objetivo que nos foi traçado pela administração e que nós estamos a tentar conseguir desenvolver de uma maneira muito harmoniosa é esta transformação de uma entidade gestora de resíduos para uma entidade produtora de produtos. E eu diria, nós neste momento produzimos produtos. Nós neste momento já fazemos cerca de 13 mil toneladas por ano de fertilizantes biológicos que os colocamos à disposição da agricultura, e todas as grandes vinhas, as principais empresas produtoras de vinho, desde as Simintras às Salgrados, utilizam o nosso produto. Há dias tivemos uma agradabilíssima notícia: o azeite Romão de Alfândega da Fé foi premiado como o melhor azeite do mundo, utiliza o nosso fertilizante para aquilo que é a adubação das suas propriedades e, portanto, há aqui uma criação de valor, neste caso, que nós pensamos que no próximo futuro teremos de ser um ator mais intensivo e, portanto, estamos neste momento muito focados naquilo que são as agendas verdes e as agendas mobilizadoras que o Governo está a trabalhar, porque tudo vai começar naquilo que nós temos como uma matéria-prima que pode ser colocada ao serviço da indústria para se poder desenvolver. Até 2023 vamos ser obrigados a separar tudo o que são resíduos têxteis e hoje temos uma percentagem muito grande, a LIPOR separa cerca de 40 mil toneladas por ano de materiais têxteis, quer sejam vestuário pós-consumo, quer sejam aparas de fábricas que fazem a produção de vestuário. Estas 40 mil toneladas de têxteis são fibras, umas mais naturais, outras mais artificiais. Agora, há aqui uma grande probabilidade de, a partir daquilo que são estas diferentes fibras, nós retomarmos a fabricação de novos produtos. E já temos indústria têxtil, neste momento, temos um centro de investigação, como é o caso do CITEV, que todos conhecem, muito focado em inovação. Nós próprios estamos envolvidos, só a LIPOR está envolvida em 53 projetos de inovação em vários domínios, no sentido de transformar aquilo que é considerado o resíduo numa matéria-prima que possa ser utilizada por terceiras entidades. Quais são os grandes bloqueamentos que nós temos? Ainda existe um grande desconhecimento do cidadão relativamente àquilo que é o potencial do resíduo. Como a Maria João falou, há as questões das hortas urbanas, nós temos de disseminar as hortas urbanas por tudo o que seja espaço de cidades e, portanto, quantas mais aparecerem, achamos que são muito importantes, ligam muito bem com o trabalho que o arquiteto Pedro Baganha está a fazer para a cidade do Porto. As cidades têm que começar a ser autossuficientes em muito daquilo que precisam para sobreviver. Nós temos que ter em atenção todas as modificações políticas que existem. Muito rapidamente, de um momento para o outro, aparece um problema com Espanha,
se o caminhão, peço desculpa da publicidade, se o caminhão do continente não passar para o lado de cá, nós temos que ter uma subsistência, portanto nós temos que regressar a uma estratégia que foi muito utilizada há muitos anos de considerarmos que a autossuficiência das cidades, a autossuficiência das regiões são bastante importantes. Por outro lado, há também a outra situação que nos parece bastante interessante e importante, para além de uma fortíssima sensibilização que devemos ter das populações para esta problemática dos resíduos, é aproveitar todas as novas políticas que a União Europeia está a colocar à disposição dos países para se poderem desenvolver. A primeira das quais, já o disse, é a questão da reindustrialização. Nós chegamos a valores muito baixos de criação de riqueza e de valor a partir da indústria e precisamos de o reindustrializar. Ora, por exemplo, a Lipor tinha cerca de 60 hectares de terreno na Póvoa de Varzim que era um aterro, era para um aterro sanitário. A Lipor não tem, neste momento, tem cerca de 1% de resíduos a caminhar para aterro. Portanto, nós não precisamos de ter um aterro. Neste momento estamos a trabalhar na zona da Póvoa de Varzim, naquele espaço enorme que temos naquela zona, um parque industrial de simbioses industriais, portanto, de ligação entre empresas, onde os resíduos ou aquilo que seja desperdício de uma empresa possa ser utilizado como matéria-prima de outra empresa. Mas também estamos a agir, como ainda em off estaríamos a falar há pouco, a transformar o desperdício alimentar em biometano. Portanto, fazemos ligação, estamos ligados à política que, por exemplo, a Portgás está a desenvolver em diversificar as suas fontes de abastecimento e, embora aquilo que é a capacidade de produção do biometano que nós iremos ser capazes de produzir, mas estamos sempre a falar da ordem dos 4 milhões de metros cúbicos de biometano que podemos fabricar a partir de um flagelo, eu diria um flagelo que o português tem, que é o desperdício alimentar. Nós temos 30% daquilo que é toda a alimentação que nós produzimos é lançada para o balde de lixo. A última grande luta do engenheiro Filipe Araújo, por exemplo, no Porto, é o resíduo orgânico. É tentar convencer o cidadão a separar esse resíduo orgânico, porque só com esse resíduo orgânico nós vamos construir a economia circular. A partir da metanização desse resíduo orgânico conseguiremos fazer o biometano, que é um gás que estará muito próximo daquilo que são os estándares do gás natural e, portanto, existe já um acordo com a Portgás e, portanto, iremos investir cerca de 55 milhões de euros numa nova fábrica que vai aproveitar todo esse material para poder ser transformado e reintroduzido no processo da vida das cidades. Ou seja, nós podemos dizer, dê-nos aquilo que lhe sobra da sua alimentação, que nós fornecemos-lhe em troca um combustível. Eu diria que onde é que nós estamos atrasados? Estamos atrasados porque o Porto e a região do Grande Porto, com muito orgulho nosso, é uma ilha no meio do país. Enquanto que a Lipor e os seus municípios colocam 1% dos seus resíduos em aterro sanitário, o conjunto do país coloca 57% dos seus resíduos em aterro sanitário, ou seja, desaproveita 57% desses resíduos. E, portanto, eu diria que nós temos aqui, assim, uma modificação muito importante de política pública que tem que ser rapidamente resolvida. Uma outra questão que é também uma pecha no meio de tudo isto é tentar-se, de alguma maneira, haver esta clivagem entre a área pública e a área privada. Não haver aquilo, por exemplo, e o professor Poços Martins muito bem conhece, o problema entre a alta e a baixa, ou seja, quem recolhe os resíduos são os municípios, quem trata os resíduos são normalmente empresas com o formato da Lipor ou das águas de Ouripaiva ou águas do Norte, ou o que quer que seja. O que é que a Lipor fez no sentido de ultrapassar essa clivagem?
criou um grupo de trabalho, um grupo que tem 12 engenheiros de diferentes formações, que são o elo de ligação entre a baixa e a alta. Portanto, nós apoiamos os municípios com técnicos e com tecnologias e com investimentos para que os materiais que podem ser valorizados cheguem às nossas unidades na melhor qualidade possível. Um plástico, há 30 famílias diferentes de plásticos, normalmente nós valorizamos entre 5 a 7 famílias diferentes, mas são famílias incompatíveis. Eu não consigo juntar um polietileno a um PET. E, portanto, se eu puder separá-los na origem, isso traz-me a mim uma grande vantagem competitiva, e é todo esse trabalho que os nossos técnicos fazem no seu dia-a-dia, no trabalho com as autarquias locais. Qual é a grande vantagem? A Europa percebeu que o Eldorado da China acabou. Portanto, aquilo que era termos a China como receptáculo de todos os materiais para os pré-preparar e reintroduzir no mercado, isso acabou. A Turquia também acabou. Ou seja, aquilo que também é muito importante e que também julgo que já hoje falámos, a autossuficiência de cada um dos países tem que ser muito bem estudada. Porquê? Porque em termos geopolíticos as questões também estão muito a mudar. E este exemplo agora deste corte de mobilidade entre Portugal e Espanha é um indício disso. Somos povos irmãos, mas de um dia para o outro ficamos aqui um pouco parados. Portanto, eu diria, o futuro de uma entidade como a Lipor, se mantiver nesta costela de uma entidade 100% pública, tem uma grande vantagem. Qual é a grande vantagem? Para nós não é importante o dividendo, não é importante nós verificarmos, é importante para nós criarmos valor e conseguirmos distribuir esse valor que criamos com os stakeholders. O principal stakeholder, obviamente, câmaras municipais, mas depois há todo um conjunto de outros stakeholders que connosco trabalham, desde instituições de solidariedade social, desde juntas de freguesia, desde associações de moradores, desde clubes de futebol. Por exemplo, o Estádio do Dragão é um exemplo prático que está neste momento a dar origem a um projeto europeu de separação de resíduos dentro do estádio. O Estádio do Dragão já tem esse sistema montado desde a sua construção. Portanto, numa ligação entre a Lipor e quem construiu o estádio, desenvolveu-se todo um processo que valoriza o resíduo e, portanto, à terça-feira lá vêm as bandeirinhas azuis e brancas, é a cor mais predominante dentro da Lipor, é o azul e branco. Peço desculpa a quem não gosta dessa cor, mas é muito aproveitada por nós e, portanto, todo esse material faz parte daquilo que é a riqueza que nós criamos e que estamos a colocar à disposição do país. E pegando um bocadinho também, já tocou um bocadinho em taxas de reciclagem, como é que tem sido esta evolução a nível de taxas de reciclagem e de resíduos enviados para aterro, quer aqui no município, quer em Portugal? Era o que eu dizia, a Lipor, a partir do momento em que em 2005 construiu a terceira grande fábrica, que é a fábrica da compostagem, começou imediatamente a desviar a totalidade dos seus resíduos do aterro. Obviamente que as outras regiões do país não seguiram esta via. E, portanto, o facto da Lipor ter um sistema integrado de gestão de resíduos, ou seja, valorização orgânica, valorização multimaterial para a reciclagem e valorização energética, e aqui, por exemplo, por vezes ouve-se atacar muito a questão da valorização energética. A valorização energética, basta dizer isto, a nossa fábrica na Maia está a 3 km do aeroporto. Tem a capacidade para fornecer 10 vezes mais o vapor que o aeroporto precisa para todas as suas utilidades. Neste momento temos um projeto em desenvolvimento com a Vinci, no sentido de avançar cá está, mais um modelo de circularidade. Eu diria que o grande problema do país é que o país, em termos de política nacional, parou em 2005. Não seguiu aquilo que a área metropolitana do Porto seguiu. E aí eu faço a minha vénia aos autarcas, presidentes de Câmara, que sempre perceberam isso. Recordem-me hoje aquilo que há 25 anos nos disseram.
foi: nós queremos ter o problema dos resíduos resolvido para 25 anos. Ora, nós vamos no 21º ano, estamos a 4 anos de cumprir a nossa missão. E, portanto, o que é que essencialmente é a grande estratégia dos autarcas da região? Colocar o mínimo de resíduo em aterro. Aquilo que tem sido a estratégia do país, um pouco não olhando para o que os países mais desenvolvidos alcançam. Por exemplo, nós estamos ao nível de países como a Holanda, a Dinamarca, a região do Porto, está ao nível da Holanda, da Dinamarca, da Alemanha, da Áustria, colocando o mínimo do resíduo em aterro. Temos as mesmas unidades fabris que qualquer uma dessas entidades tem. Aqui a grande vantagem, eu diria, é a vontade da autarquia, que é muito importante para aquilo que é a vontade coletiva da organização, é muito importante. E eu diria que o facto de termos no Conselho de Administração 3 orientações políticas diferentes não faz com que haja qualquer discussão sobre a estratégia da empresa. E a estratégia da empresa foi sempre alcançada pela via do consenso, qualquer que seja a força partidária, por cada um dos partidos que cá tem assento no Conselho de Administração. Agora, o que existe é uma outra situação que também me parece a chave do êxito deste projeto metropolitano. Há claramente uma divisão entre quem decide e quem faz a gestão. Portanto, quem decide são os políticos e, portanto, é a eles que lhe cabe a decisão, as decisões das grandes opções de investimentos e as grandes opções de funcionamento da organização, depende dos técnicos e da gestão profissional, depois a operacionalização de todo o trabalho. E, portanto, a questão principal para nós é trabalharmos e apresentarmos os resultados no final do ano. Eu acho que a grande lição que tem servido, inclusivamente, para que estejamos neste momento com uma perspectiva de desenvolvimento internacional muito forte, nós neste momento já estamos a trabalhar em países como a Tunísia, como daqui a uns dias partirá uma delegação para o Botsuana, estamos a trabalhar com o México, estamos a trabalhar com o Banco Interamericano para o desenvolvimento, exportando aquilo que é o que de bom o país fez. E o que é que o país fez? Acabou com as lixeiras, e foi a primeira situação que a Lipor fez entre os anos 80 e os anos 2000, depois construiu tudo aquilo que tinha que construir para gerir as 500.000 toneladas de resíduos, mas depois deu um outro passo, que esse passo é muito importante para as populações. Transformou os passivos ambientais, que eram os aterros, em ativos ambientais. O Parque Aventura hoje recebe, não são os jardins de Serralves, mas recebem cerca de 50.000 pessoas todos os anos, que de uma maneira muito livre e sem qualquer tipo de pagamento de entrada, vêm para as instalações e passam aqui os dias, os fins de semana. Há um trilho ecológico que passa aqui assim, que foi feito dentro das nossas instalações, 4 km, onde as pessoas podem se exercitar todos os dias. E, portanto, cá está a partilha de valor. Nós devolvemos às populações e tiramos aquela ideia negativa que havia do lixo. O lixo tinha um aspecto pejorativo. Hoje nós conseguimos mostrar às pessoas, com este valor, volto a dizer, com aquilo que é o valor global do volume de negócios que fazemos, que qualquer parte dos nossos resíduos tem um valor muito especial e é muito importante que ele seja aproveitado. Muito bem, tem de facto excelentes exemplos e, portanto, eu gostaria de perguntar ao arquiteto Pedro Baganha, numa perspectiva mais nacional, que desafios é que enfrentam as cidades portuguesas para as tornarmos mais circulares? Bom, o primeiro desafio é o seguinte: nós estamos a falar de uma matéria que depende da atuação de cada cidadão. Portanto, o primeiro desafio é trabalhar com as pessoas e não contra as pessoas. E isto para mim é fundamental. Se nós temos uma mensagem demasiado negativa ou demasiado penalizadora relativamente a boas práticas, quase como sendo uma imposição ou um castigo, nós não conseguimos conquistar quem temos que conquistar, que é o comum dos cidadãos, porque em última análise
por muito boas políticas e práticas públicas que nós tenhamos, no nosso enquadramento civilizacional, nós dependemos de uma consciencialização e de uma atuação que é individual. E, portanto, esse é o primeiro desafio. É fazermos perceber, o Dr. Fernando Leite falou aqui da criação de valor, e, efetivamente, esta matéria é fundamental. Da criação de valor não, falou da distribuição de valor. Eu falo da criação de valor. E esse posicionamento, do meu ponto de vista, é fundamental quando nós estamos a falar de matérias da sustentabilidade, mas não só. Puxando a brasa à minha sardinha, quando se fala de urbanismo, quando se fala de edificação, estamos a falar claramente em muitos casos, então numa cidade como a cidade do Porto, uma cidade já construída, da manutenção de valores pré-existentes, aos quais, idealmente, se acrescentarão outros valores urbanos. E, portanto, esta noção da criação de valor, entendida de forma lata, valor individual, privado, mas também valor coletivo para a sociedade, do meu ponto de vista é fundamental, passa por uma atuação da esfera pública, mas passa por uma intervenção e por um trabalho muito relacionado com a esfera da atuação individual do cidadão. O que é que a esfera pública, e nós estamos aqui 3 gestores públicos, pode e deve fazer? Bem, desde logo trabalhar com o exemplo, do meu ponto de vista. É fundamental, os anglófilos têm uma frase que é "put your money where your mouth is", não é? E, portanto, isso também é qualquer coisa que a esfera pública tem que fazer em Portugal. Nós, à nossa escala, no município de Porto, tentamos trabalhar por exemplo. Quando falamos, por exemplo, das questões da mobilidade elétrica, etc., nós fomos, porventura, das primeiras câmaras municipais, não sei se somos a primeira, mas temos neste momento praticamente toda a frota municipal eletrificada. Sei lá, outros exemplos, a promoção de transportes coletivos, o Tiago falou do PARTE, que é fundamental e também é um bom exemplo de uma atuação pública que interfere com a atuação do indivíduo. A municipalização da STCP, ou a intermunicipalização da STCP, também é um bom exemplo de uma atuação pública que interfere com a esfera individual. Mas temos outros, por exemplo, ao nível da reabilitação urbana e da construção, que é uma fileira económica que produz muitos resíduos e que, enfim, tem uma baixa taxa de reutilização e de reabilitação e de reciclagem. Nós temos, por exemplo, um projeto premiado e propulsor na cidade do Porto, que é o Banco de Materiais. Sempre que há uma demolição de construções onde se identificam elementos construtivos que podem e devem ser reaproveitados, eles são obrigatoriamente depositados no nosso banco de materiais para depois serem disponibilizados de forma gratuita a outros promotores que, na reabilitação das suas construções, os reutilizam. Mas há mais exemplos, sei lá, temos, por exemplo, ao nível do planeamento territorial no município do Porto, estamos a desenhar um índice ambiental que vai premiar as boas práticas da esfera privada, portanto, aquelas operações urbanísticas que respondam a um conjunto de objetivos de índole ambiental, seja ao nível da gestão do ciclo da água, seja ao nível da eficiência energética, da produção da autoprodução de energia elétrica, da construção de coberturas verdes. Portanto, todas estas iniciativas que dependem da iniciativa privada serão premiadas através de um índice ambiental que está a ser construído e que vai conferir, por exemplo, descontos nas taxas urbanísticas ou até, em alguns casos, porventura, aumento de capacidades construtivas. Portanto, há um conjunto de iniciativas públicas que dependem apenas da vontade pública, mas há um conjunto de iniciativas públicas que interferem e que, no fundo, impelem a atuação individual e privada para aquilo que é o objetivo, que deve ser um objetivo que nos norteia, que é aquilo que um arquiteto, já agora, deixem-me puxar também a brasa à minha sardinha, um arquiteto, um teórico da arquitetura chamado Kenneth Franklin, que, fazendo a crítica de 2 edifícios, um era a Casa da Música e o outro era um edifício também do mesmo autor, Rem Koolhaas, em Pequim, dando a Casa da Música como um bom exemplo e o edifício de Pequim como um mau exemplo, porque diz ele que a responsabilidade social do arquiteto implica ou deve implicar uma utilização ética dos recursos disponíveis. Não é pelo facto de eu poder pagar que eu devo consumir. Ora, isto aplica-se aos arquitetos, mas aplica-se, se quisermos, a toda a sociedade, desde logo a todos os intervenientes no processo da construção, mas eu diria que esta utilização ética dos recursos disponíveis é aquilo que é comum a este desígnio da
realidade e dos desafios do futuro que temos pela frente. Portanto, enfim, os desafios que nós temos em Portugal são muitos. Nós temos uma sociedade que está em envelhecimento, que vai necessitar de um determinado tipo de edifícios e de espaços urbanos. Temos um território consolidado e construído, portanto, há aqui um desafio também que diz respeito à reabilitação urbana, ao construir no construído. Mas, portanto, eu diria que é nesta geometria variável entre iniciativas públicas, a construção de parques, etc., políticas públicas que induzem atuações individuais e atuações individuais, privadas do cidadão, que se joga o futuro do nosso território e do nosso país, no que à sustentabilidade diz respeito. É isso mesmo, há uma responsabilidade individual, há uma responsabilidade governamental e também empresarial. Doutor Fernando Leite, para fecharmos aqui o tema da circularidade e da gestão de resíduos, Portugal vai cumprir com as metas do PERSUL 2030? Não, Portugal não vai cumprir as metas. Portugal tem um problema muito complexo porque perdeu aquele tempo que era o tempo mais do que necessário para se aproximar agora de um período mais lento para desenvolver as suas estratégias. Nós perdemos 10 anos, nós não aprendemos com certos e determinados erros do passado. Eu costumo dizer que os mais da minha geração costumam parafrasear o professor Lobato Faria, que dizia sempre que o resíduo começa por ser um problema de saúde pública, mas isto agora já não é um problema de saúde pública, mas pode voltar a ser. Nós não podemos continuar a colocar 53% de recursos num vazadouro. Isso, nós estamos do meio para o fim da escala dos países da União Europeia. E, portanto, há aqui algo que é preciso mudar e mudar profundamente, sabendo-se que, no nosso caso, como no caso do metro, como no caso da política das cidades, os investimentos não avançam com o estalar dos dedos. Há todo um conjunto de licenciamentos, de projetos, de intervenções, de educação, e há depois uma outra coisa que ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu acho que estamos no sítio certo para dizer. Nós precisamos de técnicos, nós precisamos de massa cinzenta, porque estamos muito carentes de pessoas qualificadas, os melhores têm saído para o estrangeiro, e não é com todo o respeito, com as FIAs intermédias, com aqueles que resolvem o problema, mas não o resolvem, são incapazes de atingir aquilo que é a internet das coisas, aquilo que é a realidade aumentada. Hoje tudo aquilo que tem a ver com, nós temos um data center, mas não temos engenheiros informáticos em número suficiente para digitalizar completamente todo o sistema de gestão de resíduos. E temos uma luta terrível para conseguir. Hoje, sem dados, nós não conseguimos gerir. E tem que ser dados em tempo real. Portanto, eu tenho que ter dados em tempo real. Nós temos um projeto na Maia que nos custa muito em termos de esforço, essencialmente por falta de mão de obra especializada. Portanto, eu diria, é com alguma tristeza que vejo algumas faculdades acabarem com a engenharia do ambiente. Tenho muita preocupação porque há muitos lugares, acabamos há poucas semanas de admitir 11 engenheiros, o que é para uma altura destas algo muito, eu diria, muito ousado, mas lá está a estratégia dos nossos administradores, é no sentido de não deixar que, essencialmente, tudo aquilo que é a criatividade, a necessidade de termos ferramentas, novos tipos de ferramentas, nós as possamos utilizar com técnicos. E, portanto, o país vai ter um problema muito sério, ou consegue uma derrogação junto da União Europeia para que se consiga estender até ao ano 2035 praticamente todas as metas. É possível chegar a 23 com a estratégia dos biorresíduos resolvida, a estratégia dos têxteis resolvida. Não temos exemplos de
do peito, do célebre peito, pagar não pela água. O primeiro sistema que vai aparecer este ano na Maia, mas há poucos outros exemplos no país destes sistemas que já são muito vulgares noutros países e, portanto, eu diria com alguma tristeza, volto a dizer, estamos numa ilha, estamos a fazer, mas não somos o exemplo do país. E nós iremos ser penalizados pelo país, mas não pela região do Grande Porto. Eu acho que, e gostaria de cumprimentar os colegas do painel, porque as três entidades que aqui estão representadas são para o país entidades que se nos orgulham em qualquer parte do mundo. O nosso metro é do melhor que há, e isso toda a gente ouve dizer, e a obra que fez até de reabilitação não fez só o modo de transporte, tem também outras valências, como também a estratégia que a Câmara do Porto tem e na qual nós temos que nós também acompanhamos, no sentido de todas estas políticas que o arquiteto Pedro Barranha apresentou de sustentabilidade na cidade. Ainda há dias estivemos numa nova horta em Paranhos, iremos acompanhar, estamos a fazer a despoluição do Rio Tinto, que é algo muito importante, mas nós estamos a montantes e, portanto, a Câmara do Porto fez a jusante a sua parte. Portanto, eu diria que é alguma pena que nesse aspecto há aqui uma culpa coletiva. Agora a área metropolitana do Porto não tem de que se penalizar, porque tem efetivamente sistema para até 2035 no mínimo ter as grandes infraestruturas em boas condições de funcionamento. Muito bem, engenheiro Tiago Braga, e a nível de mobilidade? A Câmara Municipal do Porto, por exemplo, tem um plano de ação de mobilidade urbana sustentável, da qual o Metro do Porto faz parte da Comissão de Acompanhamento. O que é que falta fazer para a alteração de comportamentos e como vê os transportes públicos e partilhados no futuro? Falta fazer linhas, mais oferta. Basicamente a resposta é muito simples. Nós percebemos, e volto a frisar o tema do PARTE, a disponibilidade das pessoas em utilizarem os transportes, o transporte público. Eu julgo que falta alguma mensagem pedagógica que de alguma forma permita perceber claramente a importância da utilização do transporte público do ponto de vista da competitividade de uma região. Nós até agora estivemos a falar de questões ambientais, que são seguramente muito importantes e que de alguma forma acabam por ser a base de partida para todo o desenvolvimento que nós estamos a assistir ao nível do Metro do Porto, mas há um elemento fundamental ou dois elementos fundamentais que me parecem que faz muito sentido nós cada vez mais os reafirmarmos e sublinharmos como elementos que as cidades, a região deve procurar trabalhar, que é a dimensão do espaço e a dimensão do tempo, que de alguma forma refletem aquilo que é a competitividade da região, da cidade enquanto região. Nós falamos todos do PRR, da bazuca e ficamos impressionados pela dimensão do montante que está em jogo. Para Portugal fala-se qualquer coisa na ordem dos 16 mil milhões de euros. O Tribunal de Contas Europeu produziu um relatório no final do ano passado, que foi publicado em dezembro, sobre os custos desta relação tempo-espaço que nós conhecemos como congestionamento. E os custos para o espaço comunitário do congestionamento ascende a qualquer coisa como 270 mil milhões de euros anuais. Eu vou repetir para toda a gente perceber a dimensão. O nosso PRR são 16 mil milhões de euros, os custos do congestionamento no espaço da Comunidade Europeia é de 270 mil milhões de euros. Portanto, isso reflete bem, aliás, nós naturalmente, como estamos a falar de candidaturas a programas comunitários, nós tivemos que desenvolver análise custo-benefício. E se o vale financeiro, naturalmente, é um vale negativo, o vale económico, que é o somatório das externalidades ambientais positivas. Porquê? Por força
digamos, da poupança ou de evitarmos emissões de CO2. No caso, por exemplo, da linha rosa, estamos a falar de qualquer coisa na ordem das 3.000 toneladas anuais. Se nós multiplicarmos pelo último valor de mercado no comércio de emissões de licenças de emissão, no comércio europeu de licenças de emissão, percebemos rapidamente que atingimos logo valores muito significativos. Mas o vale económico dessa operação ascende a 90 milhões de euros. E de onde é que vêm esses 90 milhões de euros? Metade vem precisamente da questão do congestionamento. Ou seja, é muito importante nós todos refletirmos. Há um estudo, que foi um estudo desenvolvido pela TomTom. Podemos criticar o estudo, dizer que é um estudo do ponto de vista estatístico pobre, mas o estudo em si, como tem uma base comparativa, que é sempre interessante, permite pelo menos verificar a avaliação. E que está muito em linha com o inquérito de mobilidade que foi feito pela área metropolitana em 2017. Um cidadão desta região passa em média por dia 30 minutos num automóvel. Portanto, quem se desloca na cidade do Porto e alguns, porque há detratores, por exemplo, da linha rosa, entre a Boa Vista e a estação de São Bento, no pico da manhã ou no pico da tarde, seguramente menos de 45 minutos a uma hora não vão demorar. Portanto, quando nós percebemos do impacto de transformação, da disponibilização do tempo, que naturalmente depois tem este reflexo também na libertação do espaço para outras vivências da cidade, nós percebemos claramente esta mensagem não é uma mensagem à qual o cidadão, o público em geral, fique indiferente. Eu vou partilhar só um número, nós no âmbito, e não é nenhuma, não vou confidenciar nenhum segredo, foi no âmbito de uma conversa que eu tive a propósito destas duas linhas, portanto, e nós temos um plano de comunicação que é uma das obrigatoriedades a implementar no decurso da declaração de conformidade associada ao RCAP, ao relatório de conformidade ambiental, que é emanado a partir da DIA, da declaração de impacto ambiental. Tive uma conversa com o presidente do Conselho de Administração do Hospital Santo António, que me dizia que foi obrigado a comprar umas motas para garantir o transporte de sangue entre a maternidade e o hospital, por uma razão muito simples. Mesmo de ambulância demoravam 40 minutos. Isto não é possível. Ou seja, não há nenhuma cidade que aguente este nível, esta saturação da utilização do espaço. Isto só é ultrapassável com a massificação do transporte coletivo. Com o transporte coletivo, não todo o transporte coletivo. É também necessário, de alguma forma, libertarmos o espaço. Por isso é que, se em algumas zonas, como o Dr. Fernando Leite há pouco disse, o metro teve inclusivamente a capacidade de intervenção no território para além daquilo que é, digamos, a fronteira física do gabarito e mais, digamos, os seus cais, numa cidade como em zonas densamente utilizadas, a solução de transportes subterrâneos faz toda a diferença, porque é esta libertação do espaço, digamos, é a libertação da cidade para outras vivências, como dizia há pouco, que fazem sentido hoje em dia. Portanto, parece-me de todo, por isso é que eu falo muito da oferta, é preciso garantir a oferta que seja uma oferta com um nível de serviço fiável, que garanta frequência, que garanta fiabilidade do ponto de vista de cumprimento de horários. A partir daí, é evidente que é uma decisão racional. E com certeza que vai, no eixo Júlio Diniz, com certeza que eu admito que possa haver cidadãos que gostem, ou até por não gostarem de fazer uma viagem num contexto subterrâneo, gostarem particularmente de autocarros, e entre fazer uma viagem de autocarro entre a Boa Vista, ou mesmo de carro particular entre a Boa Vista e a estação de São Bento, que demora, seguramente todos nós já experimentámos, 1 hora na ponta da manhã, e 7 minutos no metro. Eu acho que, quer dizer, não há sequer debate, não há polémica, quer dizer, é uma decisão racional. Nós temos que disponibilizar essa oferta, e essa oferta de qualidade, sendo que a oferta hoje de mobilidade tem que ir para além. Já falámos aqui de realidade aumentada, de internet das coisas,
a oferta hoje de mobilidade tem que ir para além daquilo que é o transporte, entre um ponto A e um ponto B. Tem que garantir um conjunto de outras interfaces, de outros serviços que disponibiliza, a partir da base de transporte, toda uma realidade de interação com o território. Por exemplo, com coisas tão simples como a disponibilização de internet para as pessoas estarem no transporte e poderem usufruir das compras online, porque também são uma forma de mudança modal. Portanto, é um bocadinho, e como última mensagem, de facto, não querendo defender aquilo que o MET está a fazer, que é um investimento massivo em novas linhas, o lançamento já de uma nova linha que vai fazer a ligação entre a Casa da Música, Boa Vista, as Devesas, que é um ponto fundamental, e voltamos a falar da necessidade de encontrar pontos para garantir o rebatimento, ou seja, pontos de intermodalidade com a estação das Devesas em Gaia, que vai permitir desembaraçar toda a entrada de veículos que vêm da zona sul da área metropolitana e Santo Vídeo. A questão do próprio BRT, as linhas que estamos a estudar no contexto do quadro financeiro plurianual, não é por isso, é mesmo por acreditar que é a partir da oferta que se garante, digamos, a mudança modal e a mudança, digamos, de paradigma de todo um espaço, refletindo racionalmente naquela questão, naquele binário tempo-espaço. Excelente, foram intervenções excelentes, eu agradeço a todos as intervenções e a atenção que tivemos, aos nossos participantes que ficaram do início ao fim muito interessados nos assuntos que debatemos. Foi a primeira sessão do Sustainability for Cities. O Colégio de Engenharia do Ambiente vai promover mais debates neste âmbito ao longo do ano. Temos um marcado para 24 de setembro relativo a negócios e sustentabilidade e outro para 24 de novembro relativamente à produção e consumo. Eu vou agora passar a palavra ao nosso presidente, o professor Poças Martins, e agradeço a todos novamente, foi excelente, gostei muito de os ter aqui conosco e espero que hajam novas discussões no futuro que são muito enriquecedoras. Muito obrigada. Professor. Nós estamos a ouvir, sim. Muito obrigado, Maria João, são umas brevíssimas palavras. Como era de esperar, tivemos umas excelentes intervenções que tocaram todos os aspectos que seria de esperar nas áreas dos palestrantes. Quero dar os parabéns à Maria João e ao Colégio por esta iniciativa e pelas outras que anunciou. Muito obrigado, Fernando Leite, muito obrigado, Pedro Baganha, muito obrigado, Tiago Braga. Foi um gosto muito grande tê-los connosco na Ordem. É uma honra para nós sempre e para mim, portanto, tenho relações de amizade com todos. Muito obrigado por terem estado connosco. Muito obrigado aos participantes que estiveram connosco também até ao fim e desejo-vos de um bom fim de tarde e de uns bons dias aqui para a frente e um bom feriado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado.